Vamos analisar o Salmo 33. Que você esteja bem e em paz. O Salmo 33 é um salmo simples, mas ao mesmo tempo poderoso e interessante, porque ele faz uma interação entre a ação de Deus, ou melhor, a ação do homem e características de Deus. É um salmo que nos leva a glorificar a Deus, a louvar o nome de Deus. Interessante, ele vem logo após o Salmo 32. O último versículo do Salmo 32 é uma exortação de Davi, que alcançou o perdão de Deus. O Salmo 32 é um salmo de confissão de Davi. Davi alcança o perdão de Deus e exorta, adverte ou incentiva o povo de Deus a alegrar-se no Senhor, a ter júbilo, a exultar. E esse incentivo é para os justos, para aqueles que de fato são convertidos a Deus, vivem segundo os padrões de Deus, amam a Deus, conhecem a Deus e o louvam com alegria. O último versículo do Salmo 32 é o verso 11, que diz assim: alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai, vós todos, que sois retos de coração. E o Salmo 33, ele começa exatamente igual. Não bem com as mesmas palavras, mas igual. Exultai, ó justos, no Senhor. Aos retos fica bem louvá-lo. Então nós vemos que o Salmo 32, o Salmo de Davi, quando ele encontra perdão pelo seu pecado, quando ele conhece a bênção do perdão, ele diz: alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos vós os justos, exultai vós todos que sois retos de coração. Ele, ao receber a bênção do perdão, ele incentiva todos os que são retos e justos a exultar e a alegrar-se em Deus. E o Salmo 33, que é um salmo que vai fazer uma interação entre a ação do homem e as características de Deus, também fazem este incentivo. Começa, o Salmo 32 termina e o Salmo 33 começa com este incentivo: exultai aos justos no Senhor, aos retos fica bem louvá-lo. Então nós vemos aqui que o Salmo 33 é um salmo que fala que a perfeita adoração, o perfeito louvor é dos retos, daqueles que adoram a Deus com alegria, com júbilo, né? Verso 1: exultai aos justos no Senhor, aos retos fica bem louvá-lo. Se você anda por caminhos tortuosos, de pecado, de inconsistências, se você é inconstante, se você sempre esbarra na incredulidade, se você não consegue desenvolver uma fé sólida, firmada de fato em Deus, ou se você está preso no charco de lodo da vida, inseguranças, medos, temores, insatisfações, este salmo é um salmo próprio para você analisar essa interação da ação do homem e a ação de Deus. É um salmo que pode te levar a clamar a Ele e fazer você mudar de postura diante da sua vida, mudar o olhar que você tem com relação à vida. William James, ele disse certa vez: é possível mudar de vida mudando de comportamento. E esse salmo ele mostra que é possível sim nós mudarmos.
desde que o olhar que nós temos para a vida, para as coisas, os nossos objetivos, nossas aspirações, nossos desejos, nossas vocações, sejam para uma vida reta, uma vida de caminhos aplanados, de caminhos retos. Vamos analisar então este salmo para que este chamado à constância, à retidão e a justiça, a sermos justos, a justiça de Deus, a sermos justos diante de Deus, ele possa alcançar alguém que porventura ainda viva em caminhos tortuosos, em incredibilidades, incredulidades ou inseguranças, inconstâncias e tudo mais. Vamos analisar então do verso 1 ao verso 3. Exultai, ó justos, no Senhor. Aos retos fica bem louvá-lo. Celebrai o Senhor com harpa, louvai-o com cânticos, no saltério de 10 cordas. Entoai-lhe novo cântico, tangei com arte e com júbilo. Esse salmo, do verso 1 ao verso 3, nós vemos a satisfação do justo em louvar a Deus, daquele que vive em caminho de retidão e está acostumado com os cuidados e a bênção de Deus sobre a vida daquele que anda em obediência. Esse conhece perfeitamente o seu Deus e já comprovou que as promessas de Deus para a obediência e para o que vive de forma reta, elas são concretas e verdadeiras, e Deus usa essas promessas e Deus cumpre essas promessas na vida dele. Ele já sabe disso, já não lhe resta nenhuma dúvida. É aquele que pode cantar quantas bênçãos, dize quantas são, recebidas da divina mão, e verá surpreso quanto Deus já fez. Então este está acostumado com as bênçãos de Deus. Então ele consegue louvar com júbilo, com exultação. Ele adora a Deus pelo que Deus é, e ele louva a Deus pelo que Deus faz. E ele tem visto Deus fazer muitas coisas e responder muitas orações, porque ele é reto. Ele vive em caminhos retos. Ele procura ter uma vida justa, uma vida santa. Note aqui no verso 3, entoa-lhe novo cântico. Essa exortação aqui da Bíblia, essa advertência, esse incentivo da Bíblia a nós cantarmos novo cântico, não é cantar para Deus algo que nunca ninguém cantou, com uma letra inédita. Não é isso que se refere. Mas renovando os nossos motivos para louvar a Deus. E isso só é possível com uma vida de retidão. Porque numa vida de retidão, se renova na nossa vida diversos motivos para louvarmos a Deus. Por isso, temos sempre motivos novos, além dos passados, para louvarmos a Deus. Por isso, podemos entoar-lhe novo cântico, tangei com arte e júbilo. Depois nós vemos aqui o verso 4 e o verso 5. Ele nos apresenta o caráter de Deus. Então aquele que louva a Deus com alegria, com exultação, com júbilo, porque ele tem uma vida reta e uma vida justa, que como Davi, que encontrou a bênção do seu perdão, e ele diz, exultai vós os justos, os retos, exultai com júbilo, louvai com júbilo. Esse que encontrou uma vida reta, que está acostumado a louvar a Deus pelas coisas que Deus faz, conhece o caráter de Deus. E aqui no verso 4 e 5 nós encontramos, porque a palavra do Senhor é reta. Ou seja, ele é reto porque a palavra de Deus, ela se apresenta em retidão e ela ensina essa retidão. Ela é a palavra de Deus, o meditar na palavra, o ler as escrituras, o acompanhar pregações legitimamente bíblicas. Isso tudo ajuda ele a ter uma vida de retidão. Ele não segue fábulas, ele não segue visões humanas, ele não segue pessoas que dizem que têm sonhos, profecias. Não, ele segue a Bíblia.
A palavra de Deus é que é reta. A palavra de Deus é que conduz a pessoa em paz, sem confusão, sem temores absurdos, sem preocupações absurdas, sem aquela ansiedade incontrolável. É a palavra de Deus que conduz a pessoa num estado de paz, de serenidade, de confiança. Então nós vemos, olha, porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel, ou seja, todo procedimento de Deus, ele é fiel. Então o que ele promete na sua palavra, ele fielmente cumpre. Ele cuida daqueles que querem ser fiéis. Deus guarda, protege, abençoa, aplana os caminhos daqueles que querem ser fiéis a ele. Daqueles que lutam consigo mesmo, com seu próprio pecado, com seus conflitos internos para ser fiel a Deus, para viver em caminho de retidão. Aqueles que observam a sua palavra e que vão encontrando aquela paz que excede todo entendimento. Essas pessoas têm por Deus guardadas em paz mente e coração. Têm a mente e o coração guardado em Cristo. São essas pessoas que vivem em retidão. Porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Deus ama a justiça e o direito. Deus ama a justiça e o direito. Deus defende o direito dos seus, daqueles que querem ter uma vida reta, fiel, obediente a Deus. Deus preserva-lhes o direito. E Deus ama a justiça. E aqui vem, olha só, a terra está cheia da bondade do Senhor. Irmãos, é muito comum nós vermos pessoas falando sobre como a terra está deteriorada, como os homens estão depravados, como existe maldade e crueldade no mundo. Nós ouvimos falar isso o tempo todo. Só que aquele que é reto e justo, ele consegue ver o oposto disso. Ele consegue ver como a terra está cheia da bondade do Senhor. Se existem pássaros ainda cantando, é a bondade de Deus em preservá-los e alimentá-los, porque a crueldade do homem já teria extinguido tudo. Se existem igrejas fiéis onde nós possamos congregar, é a bondade de Deus. Se podemos ter uma família, se podemos criar uma família, estruturar uma família, é pela bondade de Deus. Se temos o alimento, se temos um agasalho, se temos um lar, se temos amigos, isso é bondade de Deus. Se nós podemos nos divertir, se nós podemos comer coisas boas, se existe água para nos dessedentar, isso é a bondade de Deus. Se chove, é a bondade de Deus. Se o sol brilha, é a bondade de Deus. Se o tempo resfria, é a bondade de Deus. A terra está cheia da bondade de Deus. Se você sai à noite e você vê a lua e as estrelas, é a bondade de Deus. É graça de Deus estendida sobre todas as pessoas para que a terra possa produzir vida. Se você vai no mercado, embora que pese os preços caros das coisas, você vai encontrar ali alimentos que a terra produziu. Isso é a bondade de Deus. Se existe trabalho para as nossas mãos, isso é bondade de Deus. Se podemos fazer o bem, isso é bondade de Deus. As boas obras foram criadas de antemão para que nós andássemos nelas, segundo Efésios capítulo 2, verso 10. Depois nós vemos aqui do verso 6 ao verso 9, nós vemos o poder de Deus. Os céus, por sua palavra, se fizeram, e pelo sopro de sua boca, o exército deles. Ele ajunta em montão as águas do mar, e em reservatório encerra as grandes vagas. Tema o Senhor toda a terra, temam-na todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir. Nós vemos aqui o Deus que manda na história. O Deus
que dá uma ordem e as coisas são criadas. Ele manda fazer e as coisas são feitas. E o que ele manda fazer permanece. Olha só, o céu por sua palavra se fizeram. Olha que poder imenso, um poder criador, né? E pelo sopro da sua boca o exército deles. Então Deus manda fazer e as coisas permanecem. Ele ajunta em montão as águas do mar, em reservatório encerra as grandes vagas, grandes ondas do mar. Tema ao Senhor toda a terra, temam-na todos os habitantes do mundo, porque o poder desse Deus, ele é extraordinário. O Deus que promete bênçãos na vida dos justos e dos retos, tem um poder extraordinário que nada pode impedir o seu agir. Isaías 43:13 faz uma pergunta que é uma declaração: agindo Deus, quem impedirá? A resposta para essa pergunta é ninguém e nada. Nada nem ninguém pode impedir o agir de Deus. Se a mão de Deus está estendida para abençoar aquele que quer ser fiel, aquele que é reto, que vive vida reta, justa e santa, ninguém pode impedir a mão dele de fazer isso. Caiu 1.000 à direita, 10.000 à esquerda, mas este não será atingido, porque aos seus anjos dará ordem ao respeito desta pessoa que quer ser fiel a ele, essa pessoa que por ele se apegou em amor. Então Deus faz, Deus manda, as coisas são feitas pela ordem de Deus e permanecem, porque Ele é o Deus que não muda, e Ele é o Deus eterno, e o que Ele faz, só Ele pode lhes fazer. Mas os dons, por exemplo, são irrevogáveis. Os dons que Ele dá para cada um daqueles que são justos são irrevogáveis, Ele não tira. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, onde não há nem sombra de variação e nem mudança. Ou seja, aquilo que Ele nos vocacionou e que Ele nos deu por habilidade, seja a habilidade que for, se você é um marceneiro, se você é uma boa cozinheira, um bom cozinheiro, se você é um bom pedreiro, se você é um cirurgião, se você é um músico, se você é um pregador, se você, enfim, qualquer atividade que você tenha, se você é um bom vendedor, se você é um bom motorista, se você tem habilidade em alguma coisa, se você é um bom desenhista, foi Deus que te deu essa habilidade, porque todo dom perfeito e toda boa dádiva vem do alto, do Pai das luzes. Mesmo que a pessoa que tenha esse dom, essa vocação, use isso para afrontar o próprio Deus, mesmo assim, essa habilidade, esse dom perfeito que ele tem, se ele é um grande músico, mas faz músicas para afrontar a Deus, mesmo assim a habilidade que ele tem de tocar um instrumento, de compor, veio de Deus. Todo dom perfeito e toda boa dádiva vem de Deus. Todo dom perfeito, seja dom espiritual ou dom mecânico, humano, manual ou intelectual, vem de Deus. Mais um pouco para frente, irmãos, nós vemos aqui o governo de Deus, a partir do verso 10 até o verso 12. O Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que Ele escolheu para a sua herança. Então nós vemos aqui o governo de Deus na história das nações. O Senhor frustra os desígnios das nações. A nação, seja ela qual for, ela só vai prosperar e dominar se Deus determinar que isso aconteça. Se o desejo dessa nação, desses governantes, for contrário ao propósito de Deus para a história, ele não consegue alcançar êxito. Quantas pessoas nós vimos aí que queriam dominar o mundo e não conseguiram? Ou queriam dominar outros países e não conseguiram? Ou queriam dominar a Europa e não conseguiu, por mais atrocidade que fizesse.
como Hitler, Napoleão. Eles tentaram dominar e não conseguiram. O próprio Napoleão, quando ele estava exilado na ilha de Elba, ele, em seus escritos, ele fala muito sobre Cristo. E um dos seus escritos, um ali do seu diário, ali, dos seus escritos, ele diz: eu tentei revolucionar o mundo pela força das armas. Não consegui. Jesus Cristo fez a maior revolução da história, porque usou a força do amor no coração dos homens. Então Deus frustra os desígnios das nações e conduz como Ele quer. Aqui no Provérbios, capítulo 21, verso 1, diz assim: como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Como ribeiros de água, que o homem inclina, faz uma barragem para a direita ou para a esquerda, assim é o coração do rei na mão do Senhor, ou o coração dos poderosos na mão do Senhor. Deus, segundo o seu querer, inclina o coração dessas pessoas para o lado que Ele quiser. E Ele pode levantar alguém para obstruir outro, e Ele pode levantar alguém para favorecer outro. Quando o povo estava cativo, Deus levantou, na Babilônia, Deus levantou o rei Ciro para libertar a nação. Era um homem ímpio, que simplesmente libertou os judeus. Falou: quem quiser ir embora pode ir, pode voltar para sua terra. Isso porque ele foi movido, seu coração foi movido pela força de Deus. Deus é a força motor que move todas as coisas. Charles Spurgeon, ele disse certa vez: a oração move a mão daquele que move o mundo. Depois vem aqui, verso 11: o conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Então, quando diz o conselho do Senhor, ou seja, aquilo que Deus fala, aquilo que Deus determina, isso aqui não vai mudar nunca. Somos nós que temos que nos submeter a Ele. Não adianta a pessoa se rebelar contra Deus, a pessoa querer que a vida dela seja satisfatória do ponto de vista da carne dela, do ponto de vista humano. Não, a pessoa tem que viver de forma espiritual e se submeter a Deus, como eu disse no começo, buscando retidão, santificação e uma vida justa. Ser justo diante de Deus, buscar uma vida reta. Irmãos, o que é errado e traz consequências do erro. O que é certo e traz consequências do acerto. Esta lei é imutável e também ela é criada por Deus, porque o conselho de Deus dura para sempre e os desígnios do seu coração por todas as gerações. Então os decretos de Deus, como nós vemos no Novo Testamento, a fonte dos decretos de Deus é a sua própria vontade. Deus é aconselhado pela sua própria vontade, que é boa, perfeita e agradável. É o beneplácito da sua vontade, que governa todas as coisas, os seus decretos, né? E diz aqui, olha só: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Por quê? Porque Deus é que rege a história e os desígnios. Se é uma nação ímpia, que não tem Deus como regente, como bússola, não tem a palavra de Deus como norte, como centro de moral, esta nação ela tende a perecer. Arnold Toynbee, ele disse certa vez: nenhuma nação morreu, todas se suicidaram. O que ele quis dizer é que nenhuma nação acabou de forma natural, mas todas erraram tanto que Deus as extinguiu, elas mesmas pelos seus próprios erros. Arnold Toynbee disse isso. Nenhuma nação morreu, todas se suicidaram. Todas as nações que deixaram de existir, segundo ele, passaram por esse processo de autodestruição, por abandonarem os preceitos de Deus. E outras sofrem severamente, seu povo sofre severamente, porque essas nações não observam o mínimo
da palavra de Deus. Nós, mesmo estando em uma nação onde nós vemos muita corrupção e muita imoralidade, ainda tem muito povo de Deus fiel aqui. E a palavra de Deus diz: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Tem muito povo de Deus aqui. Tem muitas pessoas que querem ser fiéis. Tem muitas pessoas que observam as prescrições de Deus para viver, que querem ser fiéis, querem ser justos e buscam vida de retidão. Tem muito, sim. Mesmo o nosso país mergulhado em muita corrupção, muita imoralidade, violência, todos os problemas sociais que temos aqui que nós sabemos. Mas tem muito povo de Deus também aqui. Nós não podemos simplesmente ter um olhar mau para as coisas, né? Lembra que o verso 5, ele ama a justiça e o direito, a terra está cheia da bondade do Senhor. E é bondade de Deus que tenhamos muitos cristãos ainda aqui no Brasil, muita gente que tem vida reta e que quer ser fiel e ter vida justa diante de Deus, uma vida santa. Então o verso 12 diz: feliz a nação cujo Deus é o Senhor, o povo que ele escolheu para a sua herança. Dos versos 13 ao verso 19, nós vemos a visão de Deus. Do 10 ao 12, nós vemos Deus na história das nações. Do 13 ao 19, Deus na história dos indivíduos, das pessoas. E nós vemos o olhar de Deus como se manifesta. Uma forma, né? Uma forma do olhar de Deus, como é que se manifesta. Do 13 ao 19. O Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens. Do lugar de sua morada, observa todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por muita força se livra o valente. O cavalo não garante vitória, a despeito de sua grande força, a ninguém pode livrar. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte e no tempo da fome conservar-lhes a vida. Nós vemos aqui dois olhares de Deus, duas formas de olhar de Deus. Primeiro, no verso 13, o Senhor olha dos céus e vê todos os filhos dos homens. Do lugar de sua morada, verso 14, observa todos os moradores da terra. Aqui, o olhar genérico. Deus, ele vê todos os intentos e as ações de todas as pessoas do mundo, sejam justos ou injustos. Tá? E no verso 15, diz que ele que forma o coração de todos e contempla todas as obras. Então, nós vemos aqui o humanismo, aquela falsa pregação que diz que o homem é que decide e determina, e se o homem não permitir, Deus não pode fazer nada e tal. Isso é herético. Essa é uma pregação falsa, espúria e herética. A verdadeira pregação é a que exalta a soberania de Deus. E nós vemos aqui que ele forma o coração de todos e contempla as suas obras. Deus conhece exatamente como cada um pensa, o que cada um deseja no seu íntimo, o que cada um faz. Então o olhar de Deus de forma genérica para todos os moradores da terra. E as suas obras, os seus feitos, sejam justos ou injustos. E no verso 18, um olhar especial para os santos, para os retos. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte e no tempo da fome conservar-lhes a vida. Então os que confiam no Senhor são abençoados por Ele. Os que têm vida reta e justa são guardados por Deus. Os demais não. Olha só, verso 16. Não há rei que se salve com o poder do seu exército, nem por muita força se livra o valente. Então não há nada
que o homem possua de recurso natural, recurso dele, ou recurso de outras pessoas, que possa salvá-lo. Nada. O único salvador possível para todo tipo de salvação da vida é Deus. Não há rei que se salve com o poder do seu exército, nem por muita força se livre do valente. E não há nada que o homem tenha, que ele tenha comprado, que ele possua, que possa livrá-lo também. O cavalo era o mais poderoso existia para a batalha, para a guerra. O cavalo não garante a vitória. A despeito da sua grande força, a ninguém pode livrar. Então o homem, mesmo que ele seja um rei, mesmo que ele tenha exércitos, mesmo que ele seja valente, mesmo que ele seja forte fisicamente, mesmo que ele tenha cavalos, propriedades, recursos, nada dessas coisas pode salvá-lo. No entanto, aquele que é reto, aquele que é justo, que vive em obediência, encontra a bênção e encontra a salvação em Cristo, seja da fome, seja dos perigos da vida. Verso 18: eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte, e no tempo da fome, conservar-lhes a vida. E finalmente aqui do verso 20 ao 22, nós vemos aqui a espera, o auxílio, a alegria e a misericórdia na vida daqueles que são retos e justos, e que obedecem e que querem ser fiéis. Verso 20: nossa alma espera no Senhor. Está vendo? Esse aqui é o que quer ser fiel, é o que quer ter vida reta, é o que quer ser justo. Ele não fica oscilando porque o momento está ruim, então ele vai para o outro lado. Não, ele espera no Senhor. Ele espera no Senhor, até que a bênção venha, até que a ação de Deus se manifeste fielmente na vida dele, como a palavra promete, porque Deus é fiel em todo o seu procedimento. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Por que nossa alma pode esperar no Senhor? Porque nós temos convicção que Deus é nosso auxílio e escudo. Como sabemos isso? Porque Deus promete e Deus faz, e os justos e retos sabem disso, porque isso já aconteceu na vida deles várias vezes. Então eles confiam em Deus, sabem que as promessas são verdadeiras. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra. Olha só, nosso coração não se alegra no pecado, na injustiça. Se a pessoa está se alegrando com injustiça, essa pessoa precisa de conversão. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Nosso coração se alegra porque nós vemos, nós confiamos nele, nós temos serenidade e paz para vivermos. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Exatamente como esse salmo descreve o Senhor, seja as suas misericórdias sobre nós. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Essa é a certeza do justo, do que vive em retidão e do que quer ser fiel. Esse que pode exultar a Deus. Então, irmãos, para nós terminarmos, a revelação daquilo que Deus é na eternidade. Deus sempre foi assim, de toda a sua criação, do poder que ele tem de criar todas as coisas, o poder de Cristo em salvar a sua igreja e a vitória final sobre o mal. Desde o poder de Deus na criação, o poder de Cristo em salvar a sua igreja, e o poder, a certeza da vitória final para todo aquele que é fiel, piedoso, reto e que tem uma vida santa. Todos que desejam ser fiéis. Se você deseja entrar para este grupo de pessoas fiéis a Deus, ore a Ele agora e obtenha a prática, desenvolva a prática de ler a sua palavra todos os dias e de participar apenas de verdadeiras pregações bíblicas. Evite os falsos ensinos, as falsas liturgias profanas. Rejeite mesmo. Aceite somente aquilo que é bíblico, totalmente bíblico. E se você já vive uma vida santa, uma vida de retidão, lembre-se das bênçãos que Deus tem derramado sobre você, porque Ele ainda certamente
muito fará. Que Deus abençoe a sua vida.